Meu nome é Lucas Freire e eu vou explicar um pouco sobre os principais tipos de computadores. Computadores descartáveis. Eles são muito simples e compostos apenas de um único chip, de identificação por radiofrequência. Eles desempenham uma única função. Por isso, eles têm o baixo custo de produção e de manutenção. Outro tipo de computadores são os microcontroladores. São computadores compactos, porém completos. Eles contêm processador e memória. Eles podem ser de uso geral ou uso específico. Exemplos de microcontroladores são os tipos de Arduino. Mais um exemplo de tipo de computadores são os videogames. Os videogames são computadores normais com recursos gráficos avançados e com capacidade de som. As especificações dos consoles atuais, Xbox, PS4, são superiores à maioria dos computadores utilizados no dia a dia pela população. Além disso, os videogames são máquinas altamente otimizadas para trabalhar com jogos com grande interatividade com o público. Mais um tipo de computadores são os computadores pessoais, notebooks e tablets. Os notebooks são PCs em uma carcaça menor e utilizam componentes menores em tamanho físico. Já os tablets, embora menores do que os notebooks em tamanho físico, possuem os mesmos componentes básicos de hardware. Álgebra de Boole. A álgebra de Boole trabalha com dois valores lógicos, que são o verdadeiro e o falso. O verdadeiro é representado pelo bit 1 e o falso é representado pelo bit 0. Ela também tem os operadores que são a adição, que representa a porta lógica OR, a multiplicação, que representa a porta lógica AND, e a barra, que representa o nosso inverso, NOT. A álgebra booleana tem diversos teoremas e axiomas, e não é preciso decorar todos. É importante lembrar que o 0 é o elemento neutro na soma e o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Ou seja, o 0 é o elemento neutro na OR e o 1 é o elemento neutro na AND. Aqui eu tenho x OR 1, que vai ser 1, e x AND 0, que vai ser 0. Então, o 0 é dominante na multiplicação e o 1 é dominante na soma. Aqui temos x ou x, que vai estar no próprio x. A mesma coisa acontece com a multiplicação. Outra propriedade é o x nx barrado, ou qualquer entrada mais ela barrada, que vai acabar resultando em zero. Por que isso acontece? Por exemplo, se a gente tiver 1 vezes 1 negado, sabendo que 1 negado é zero, acaba resultando em zero, pelo fato de zero ser dominante na multiplicação. Aqui temos a propriedade da involução. A propriedade da involução fala que se tivermos uma entrada barrada duas vezes, a gente vai ter a mesma entrada. Ou seja, se eu tiver 1 e se eu barrei duas vezes, isso vai representar 1, porque eu barrando 1 uma vez vai resultar em 0, e eu barrando novamente vai voltar a ser 1. Aqui temos x ou x barrado, resultando em 1, que é uma certeza. Você pode chamar ele de certeza, fica mais fácil de entender e não está errado. Há outras propriedades na álgebra booleana. Nós vamos começar com a propriedade comutativa. Quer dizer que a ordem dos fatores não vai mudar o resultado. Então, se a gente fazer x OR y ou y OR x, vai dar no mesmo. E o mesmo vai valer para o produto. Se a gente fizer x AND y ou y AND x, tanto faz, vai dar a mesma resposta. É a mesma coisa que fazer 1 mais 2 ou 2 mais 1. Outra propriedade é associativa. Tanto faz operações que a gente executa primeiro. Por exemplo, se a gente quiser trocar as posições, trocando de lugar o x pelo z, por exemplo, não vai ter problema. E o mesmo equivale para o produto. X vezes o y e o z, ou primeiro a gente faz o x produto do y e depois faz o produto com o z. Uma outra propriedade é distributivo, que você já deve ter visto na matemática, que basta você distribuir um certo elemento para outros. Por exemplo, quando você faz x multiplicado por y mais z, a gente vai ter x vezes y mais x vezes z. É o mesmo que vale quando a gente tem somas e produtos. Aqui a gente aplica a distributiva e faz x mais y vezes x mais z. Outra propriedade que talvez seja das mais importantes aqui são as leis de De Morgan, onde quando tivermos uma expressão inteira barrada, basta a gente barrar a entrada separadamente e mudar a operação. Por exemplo, se a gente tiver x mais y totalmente barrado, a gente vai barrar o x, mudar a nossa soma para multiplicação e barrar o y separadamente. Se tivermos a multiplicação, ele será trocado pela soma. Olá, meu nome é João Pedro e eu vim falar sobre funções lógicas. As principais funções lógicas são AND, OR, NOT, NAND e NO.
Em uma função lógica, existe uma variável, e essa variável possui dois estados destinados. Um representa falsos, valendo o valor zero, e um representa o valor verdadeiro. Na função AND, executa a multiplicação de duas ou mais variáveis. Ela representa numa forma algébrica sendo A vezes B. A função OR, ela assume o valor 1 quando um ou mais variáveis se encontram no valor zero, e ela é somente zero quando todas as variáveis forem igual a zero. Sua representação algébrica é por duas variáveis, sendo A mais B. A função NOT, ela representa a inversão de valores, onde em sua representação algébrica, onde uma vez é A, agora se considera A barrado. A função NAND é uma composição entre a função AND e NOT, sendo a representação algébrica a mesma de AND, só que tendo seu valor barrado. A função NOR é a mesma função que OR, só que como a função NAND é igual à função NAND, é o inverso da sua antecessor, sendo seu valor o mesmo, só que com o valor barrado. Meu nome é Júlio, eu vou falar sobre minimização utilizando o mapa de Carnot. Basicamente, a gente vai ter duas funções que a gente pode minimizar utilizando o mapa de Carnot. A gente vai ter a função de produto de soma, que o símbolo dela é como se fosse um 3, e a de soma de produto, que o símbolo dela é como se fosse um 2 em algarismo romano. Nos mapas de Carnot, a gente vai ter variáveis. Essas variáveis vão depender da função que nos for dada para minimizar. A gente pode ter mapas com 2 variáveis, com 3 variáveis e com 4 variáveis. No produto de soma, a gente sempre vai acabar selecionando no mapa o que nos for dado como valor 1. E no soma de produto, a gente vai selecionar o que for nos dado como valor 0. Nisso, a gente vai fazer um pequeno exemplo aqui e a gente vai ficar vendo melhor. Aqui a gente vai ter a função lógica para a gente minimizar, utilizando soma de produto, que é este símbolozinho aqui. E agora a gente primeiro vai ter que fazer, nisso a gente vai fazer a tabela de funcionamento e de acordo com ela a gente vai saber também aonde cada valor vai entrar. Como esse aqui é um mapa de 2 variáveis e ela está nos dando que o valor de produto de soma que a gente vai ter que selecionar vai ser 1 e 2, a gente vai ter que fazer a tabela de funcionamento, a tabela está feita, e nos valores binários para 1 e 2, a gente vai botar 1, que vai ser o que a gente vai ter que pôr no mapa. Agora, aqui a gente vai fazer o mapa. Com o mapa feito, a gente pode observar aqui. É basicamente um quadrado 2x2, onde está separado por barras, tanto na horizontal e na vertical. Na horizontal, a gente tem o B e o B barrado, e na vertical, a gente tem o A e o A barrado. Para a gente saber onde a gente vai ter que botar o valor 1, a gente vai fazer o quê? Onde a gente tiver o A nominal, que vai ser o A onde não tem a barrinha em cima, que essa é a diferença, a gente sempre vai ter no mapa um lado nominal e um lado barrado. Nos lados que forem nominal, a gente vai botar um em cima, que é o que vai designar o valor dela. Por exemplo, aqui na vertical, no A, a gente vai botar o valor 1 e 1 nos quadradinhos. E no A barrado, a gente vai botar 0 e 0. No B, que está na horizontal, a gente vai fazer a mesma coisa. Os que estão na linha de B, a gente vai botar 1 e 1. E na de B barrado, 0 e 0. Aí agora, a gente tem os valores de 1 e 2 na forma binária. De acordo com isso, agora a gente vai botar no mapa onde está 1 e 2. E a gente vai ligar. Quando a gente ligar, a gente vai ver o quê? Que 1 e 2, eles acabam ficando em uma diagonal. E essa diagonal, a gente não pode ligar ela direta. Não pode ligar ela direta. Ou seja, a gente vai acabar tendo duas funções diferentes. A gente vai ter a primeira função que vai ser só para 1 e a segunda função que vai ser só para 2. Nessas funções, cada uma vai ter um valor. Por exemplo, a função 1, como ela está na área só de A barrado, ela vai ter valor A barrado B, porque ela está na região de A barrado e de B. E a 2, a gente vai ter A, B barrado. No final, a gente vai ter a função f de AB.
para produto de soma vai ser igual a A barrado B mais AB, que vai ser os valores da função. Bom, aqui ainda é Júlio falando sobre o mapa de Carnot. Agora, a gente vai dar dois exemplos de funções sendo minimizadas utilizando o mapa de Carnot. A primeira, a gente pode analisar a função é essa. f de ABC igual a um símbolo 0, 2, 3, 4, 5 e 6. A primeira coisa que a gente pode analisar é esse f de ABC. O que significa? Bom, vai ser uma função de ABC, ou seja, o mapa vai acabar tendo três variáveis, que vai ser as variáveis A, B e C. Em seguida, o símbolo que a gente pode analisar é um símbolo de produto de soma, ou seja, esse mapa que a gente vai fazer e vai minimizar a função vai ser referente a um produto de soma, que vai selecionar um na saída da tabela de funcionamento. Mas quais valores a gente vai selecionar na tabela de funcionamento? Os valores que estão entre parênteses. 0, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai montar a nossa tabela de funcionamento. Após a tabela ser montada de maneira correta, a gente vai pôr a saída 1 para 0, 2, 3, 4, 5 e 6, como foi dado na questão, e vamos montar o nosso mapa. Após montar o mapa e pôr todos os valores em locais certos e montar todos os grupos, a gente vai analisar o que? A gente vai ter três grupos. Vai ter um grupo maior de 4 e dois grupos menores de 2. O que isso quer dizer? É muito importante primeiramente saber que esses grupos que vão aparecer na tabela, eles sempre vão ser potência de 2, ou seja, 2, 4, 1. Eu não posso, por exemplo, ter um grupo de 3, porque não é algo certo. E em seguida, a gente tem que analisar esse mapa para ver a forma reduzida de cada um. Vamos começar, por exemplo, nesse grupo maior de 4. O que é que a gente pode analisar? A gente observando direitinho, a gente pode ver que o grupo ele está abrangendo tanto o lado de A nominal quanto de A barrado. Quando isso acontece no mapa de Carnot, o valor A ele não vai aparecer, porque a gente não vai saber se ele é nominal ou barrado, porque ele aparece tanto em uma quanto em outra. Então a gente não vai botar o valor para esse grupo maior de A. Analisando B, a gente vê que ele também está na área tanto de B nominal quanto de B barrado, ou seja, B também não vai aparecer. Analisando C, a gente vê que esse grupo ele está totalmente na área de C barrado, ou seja, a única função que a gente vai ter para esse grupo maior vai ser C barrado. Em seguida, os grupos menores, a gente pode analisar que tem um grupo que está totalmente em A nominal e outro que está totalmente em A barrado. Vamos começar por esse que está totalmente no lado de A nominal. A gente pode ver que ele está apenas na área de A nominal, ou seja, A vai aparecer. A gente vendo B, vemos que ele está totalmente na área de B barrado, que ele não está na área que atinge B nominal, ou seja, B barrado vai aparecer. E ele está na área de C, que abrange tanto C nominal quanto C barrado, ou seja, C não vai aparecer. Como eu havia falado, também tem um outro grupo que ele está mais para a parte de A barrado, ou seja, ele não está batendo em A nominal, ou seja, vai aparecer A barrado aqui. A gente pode perceber que ele está totalmente na área de B nominal, ou seja, vai aparecer B nominal. E ele está também na área de C barrado e de C nominal, ou seja, C não vai aparecer. Após fazer isso tudo corretamente, a gente vai ter três funções distintas, que vai ser a função C para o grupo maior, a função A, B barrado para um dos grupos menores e A barrado B para o outro grupo menor. Agora, basicamente o que a gente tem que fazer é só montar a função minimizada, que a gente vai pegar o início do que nos foi dado, o f de ABC, que é para identificar que foram três variáveis, vai fazer uma igualdade e vai pôr os valores em sequência. Por exemplo, a gente vai pegar A barrado B mais AB barrado mais C. Por que foi feito desse jeito? Pois é um produto de soma. Ou seja, seria como se o A barrado estivesse multiplicando com B, o A nominal estivesse multiplicando com B barrado. Depois de acontecer essas multiplicações, aí tudo seria somado, ou seja, uma soma de produtos. Indo para a nossa segunda questão, o que a gente pode analisar? A gente tem novamente um f de ABC, ou seja, vai ser um mapa de três variáveis. A gente pode ver que o símbolo mudou e os números entre parênteses mudaram.
Agora a gente tem um símbolozinho de soma de produto, que na saída da tabela de funcionamento ele vai acabar selecionando zero. Mas quais valores a gente vai selecionar como zero? Os valores que estão entre parênteses: 0, 1, 4, 5 e 6. Após montar a tabela de funcionamento com os valores 0, 1, 4, 5 e 6 em binário com a saída 0, o que a gente vai ter que fazer é basicamente o que a gente fez no outro, vai ser o mapa de Carnot. Quando a gente montar o mapa de Carnot, a gente vai analisar que os valores 000 e 001 podem formar um grupo, e que os valores 100 e 101 podem formar outro grupo. Mas o que acontece? O mapa de Carnot ele pode acabar dando um 360. E nesse 360 ele pode englobar 000, 001 e 100 e 101 como apenas um grupo de 4, porque o mapa está dando uma volta entre si e está acabando selecionando esses dois grupos que seriam, entre aspas, grupos isolados e transformando em um só. Então, quando a gente for pegar a função desse grupo, o que a gente pode analisar? Ele está tanto na área de A nominal quanto de A barrado, ele está apenas na área de B barrado e ele está na área de C nominal e de C barrado. Ou seja, a única função que vai aparecer nesse grupo maior de 4 vai ser a função B barrado. Para o segundo grupo, a gente pode perceber que ele está totalmente na área de A nominal e que está apenas na área de C barrado. Então, a função seria, entre aspas, seria A nominal mais C barrado. Mas uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que na soma de produto, as funções vão inverter. Ou seja, a função maior do grupo que tem 4 valores, como ela está totalmente apenas na área de B barrado, foi a única função que nos foi dada, por ser uma soma de produto, o valor dela vai inverter. Ou seja, por ela estar totalmente na área de B barrado, ela vai acabar virando B. O segundo grupo, por ele estar totalmente na área de A nominal, ele vai virar A barrado. E por estar totalmente na área de C nominal, de C barrado, ele vai virar C nominal. Quando a gente for montar a função para a resposta, diferentemente da primeira questão, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro somar para depois multiplicar. Ou seja, a gente vai fazer f de ABC vai ser igual, entre parênteses, A barrado mais C, aí vai ter multiplicação, parênteses B. Porque aqui ele vai primeiro somar e depois multiplicar, ou seja, vai ser uma soma de produto. Olá, meu nome é Camille, eu sou aluna do curso técnico de informática no IFPB Campus Guarabira. E, primeiramente, eu queria falar um pouquinho a respeito de portas lógicas. É importante destacar que existem basicamente dois tipos de portas lógicas, que é a NPN e a PNP. A NPN, quando você está com alta tensão, ela vai fechar. E a PNP, quando está com baixa tensão, é que ela vai fechar. Então, por exemplo, se tiver vindo uma tensão de 5 volts na NPN, a porta lógica ela vai fechar, porque é de alta tensão. E no caso, se tiver vindo 0 volts, ela vai abrir, porque é baixa tensão. No caso da PNP, acontece o contrário. Se tiver vindo 0 volts, ela vai fechar. E se tiver vindo 5 volts, ela vai abrir. Olá, meu nome é Alisson e vou explicar um pouco sobre inversores lógicos. Os inversores lógicos têm 3 tipos, tem o NOT, o NAND e o NOR. A função lógica do NOT é f de x é igual a x barrado. E tem a tabela que se ele for falso, ele é verdadeiro. Se for verdadeiro, é falso. Ele inverte a entrada. A NAND, ela é a junção da função AND, só sendo que ela vai reverter o valor. Se for falso, na AND fica falso, só ela vai ficar verdadeiro. Falso, verdadeiro, fica verdadeiro, porque na normal AND
falso verdadeiro vai ficar falso. Isso ele vai reverter o resultado que vai ficar verdadeiro. Verdadeiro e falso, ele vai ficar verdadeiro. Na end, verdadeiro e falso é falso. Aí ele reverteu o resultado novamente e vai ser verdadeiro. Agora, verdadeiro com verdadeiro é falso. Porque a end, ela é verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Só a NAND ele vai reverter o resultado e vai ficar falso. Já o inversor lógico NOR, ele é o contrário da porta lógica OR. A tabela funcional dele, falso mais falso, vai ser verdadeiro. Porque falso mais falso, ele é falso, só ele vai reverter e vai ficar verdadeiro. Falso verdadeiro vai ser falso. Por quê? Falso mais verdadeiro é verdadeiro. Só ele vai inverter, vai ficar falso. Mesma coisa, verdadeiro e falso. Falso, falso. Ele vai ficar verdadeiro. Só ele vai reverter e vai ficar falso. Então, podem ser feitos circuitos elétricos utilizando as portas lógicas e também inversores lógicos. Como, por exemplo, os circuitos NAND e NOR. Para isso, primeiramente a gente constrói uma tabela de funcionamento e primeiro vamos falar a respeito da porta NAND. Quando você coloca na entrada A e na entrada B valores baixos, como por exemplo 0 volts, ao percorrer todo o caminho, a saída será 5 volts. No caso, se fizermos uma das entradas 0 e a outra das entradas 5, da mesma forma, ao percorrer todo o caminho, a saída final será de 5 volts. Mas no caso, se colocarmos os dois valores altos, por exemplo, 5 volts na entrada A e 5 volts na entrada B, ao percorrer todo o caminho mais uma vez, a saída será de 0 volts, porque o valor virá do terra e subirá para a saída com 0 volts. No caso da porta NOR, a tabela de funcionamento será um pouquinho diferente. Será basicamente o contrário, porque nas saídas de valores baixos, por exemplo, se eu colocar em A 0 e em B 0, ao percorrer todo o caminho do circuito, a saída final será 5. Se eu colocar em uma das entradas o 0 e na outra entrada o 5, ao percorrer o caminho, o resultado final, a saída final, será 0. E no caso, se eu colocar os dois valores altos nas entradas, por exemplo, 5 volts e 5 volts, ao percorrer o circuito, a saída final será 0. Meu nome é Camila Vitória e eu vou falar hoje sobre o projeto somador completo. Primeiro eu vou mostrar todos os casos. As variáveis lógicas são A, B e CI. CI quer dizer carry in, que é o vem 1. Quando os valores de entrada para A for 0, para B for 0 e para CI for 0, o valor de saída vai ser 0 e o vai 1 vai ser 0. Quando para A for 0, para B for 1 e para CI for 0, o valor de saída vai ser 1 e o vai 1 vai ser 0. Quando para A for 1, B for 0 e CI for 0, o valor de saída vai ser 1 e o vai 1 vai ser 0. Quando para A for 1, para B for 1 e para CI for 0, o valor de saída vai ser 0 e o vai 1 vai ser 0. A partir daqui a gente vai habilitar o CI, ele vai sempre valer 1. Então quando A for 0, B for 0 e CI for 1, o valor de saída vai ser 1 e o vai 1 vai ser 0. Quando A for 0, B for 1 e CI for 1, o valor de saída vai ser 0 e o vai 1 vai ser 1. Quando A for 1, B for 1 e CI for 1, o valor de saída vai ser 0 e o vai 1 vai ser 1.
E quando A for 1, B for 1 e CI for 1, o valor de saída vai ser 1 e o vai 1 vai ser 1 também. Agora a gente vai montar a tabela de funcionamento. A tabela de funcionamento é simples. Você vai botar nessa ordem CI, A e B e vai botar os valores correspondentes como a gente fez nas continhas anteriores. Para CI valendo 0, A valendo 0, B valendo 0, CI valendo 0, A valendo 0, B valendo 1 e assim sucessivamente. E nós vamos ter duas saídas, o O e o Cout. Aí, o O equivale à saída das operações que a gente fez. Exemplo, no A valendo 0, B valendo 0 e CI valendo 0, o O vai valer 0, porque a saída foi 0. Já o Cout vai valer 0, porque o vai 1 também vale 0. É simples e é só isso. As funções lógicas, a gente tem duas, o de O e o de Cout. O de O, você vai pegar todos que a saída 0 é igual a 1. Como podemos ver, nós vamos pegar a segunda linha, que a saída é 1, a terceira linha, que a saída é 1, a quinta linha, que a saída é 1, e a última linha, que a saída é 1. Aí, para todos os valores 0, a gente vai barrar. Exemplo, na segunda linha, o CI vale 0, aí fica CI barrado, o A vale 0, A barrado, e o B vale 1, fica normal, B. Na terceira linha, o CI vai ficar barrado porque vale 0, o A vai ficar normal porque vale 1, e o B vai ficar barrado porque vale 0. Na quinta linha, o CI vai ficar normal porque vale 1, o A vai ficar barrado porque vale 0, e o B vai ficar barrado porque vale 0. E na última linha, ninguém vai ficar barrado porque todos valem 1. Feito isso, a gente vai para o mapa de Carnot. A gente faz o mapa, como já explicaram, e botam os valores nos seus devidos lugares. O 001, bota 1, o 010, bota 1, o 100, bota 1, e o 110, bota 1. Feito isso, a gente vê que não dá para simplificar, porque ele já veio de forma simplificada. E então a resposta vai ser essa: CI barrado, A barrado B, mais CI barrado A, B barrado, mais CI A barrado, B barrado, mais CI AB. A função lógica para Cout é a mesma coisa e a função lógica para O. Você vai pegar os valores de saída 1 e vai botar no mapa de Carnot. No caso, você vai pegar a linha 4, 6, 7 e 8 e vai botar no mapa de Carnot, que vai ficar, no caso, o valor 1 em 110, em 111, 110 e 011. Feito isso, você vai fazer as famílias. Vai ficar uma família 01 junto com 111, 111 junto com 110 e 111 junto com 110. A família 011 vai ser AB. A família 110, 111 vai ser CIA. E a família 110 vai ser CIB. No caso, a resposta vai ser AB mais CIA mais CIB. Meu nome é Robert e agora falarei sobre circuitos lógicos. Mais especificamente, eu falarei sobre multiplexadores e depois falarei sobre decodificador. Para iniciar, multiplexador de 2 bits é o que eu falarei. O circuito do multiplexador de 1 bit tem como bloco funcional esta forma, que vocês estão a ver. Temos em cima 2 entradas de dado, embaixo apenas uma saída, ou seja, já sabemos que o multiplexador serve para escolher a entrada que vai ligar à saída, certo? E ao lado temos um sinal de seleção. Como eu falei, o multiplexador serve para você controlar as entradas, conectando-as a uma saída, ou seja, vários valores de entrada a uma saída. Nomearemos as entradas de 1 e 0 e I1, iniciando com I1 à esquerda e 0 à direita. O sinal de seleção será S e a saída será O.
primeiro passo que temos que fazer para resolver uma questão que nos é passada é fazer a tabela de funcionamento. Você vai olhar para o valor que está presente na seleção, no S. Ele que vai selecionar um dos Is. Escreva em binário até chegar em 1 ou em 7. Você vai colocar I0, I1, S, e você vai colocar embaixo 3 bits até ficar 1. Em binário, que nem já aprendemos. Você vai passar um traço e ao lado direito colocará a letra O. Então, você perceberá que quando o S estiver selecionando 0, o valor 0 embaixo, você olhará na mesma linha para o I0 e selecionará o valor que estiver lá. Não é porque o S está 0 que o O receberá 0, pessoal. Você vai olhar para o S e vai estar 0 ou 1, certo? Você vai pegar o valor que tiver lá, supondo que tenha 1, e vai ir no I1, porque está 1 no S, certo? E aí, se no I1 tiver 0, O recebe 0. Se no I1 tiver 1, O recebe 1. Entendeu? Segundo passo, você vai fazer a função lógica simplificada. Se lembra do mapa do quer dizer, Carnot? Então, iremos utilizar ele para fazer o mapa. Você selecionará apenas o 1 para facilitar a sua vida. Você vai pegar todos os valores 1 que tiver em O, todos aqueles, e você vai ver e fazer um mapa com eles. Se lembra? Colocando nominal e barrado? Exatamente assim, que nem foi já explicado para vocês. Você irá fazer o grupo, lembrando que tem que ser múltiplo de 2, e você vai escrever o número 1 de O. Bem simples. Terceiro passo vai ser o circuito lógico. Para os 3 sinais de entrada, você coloca uma barrinha horizontal. Se tiver uma barrada, coloca outra do lado. Lembra, você coloca I1 e uma barrinha, gente. Se tiver valor invertido, você puxa um tracinho e põe um sinal de inversão, aquele triângulo com bolinha na frente, e vai ter invertido o valor para você. Como nós estamos fazendo com a soma dos produtos, você primeiro vai colocar os produtos, certo? Para depois colocar a soma. Então lembre-se que o produto em si é denominado pelo end, aquela balinha de goma, aquela mais redondinha. Você vai colocar ele e conectar a entrada I1, I0 e S a essas entradas. E por fim, o quarto passo, que é o bloco funcional. Eu já demonstrei para vocês o bloco antes, mas tentem lembrar que ele é meio que esse trapézio com 2 entradas na base maior, uma na base menor e no lado tem o S. Esse bloco vai ser muito utilizado porque ele é o mais utilizado após essa etapa do nosso curso, do 2º ano. Então lembre-se disso, que a gente vai utilizar ele em outras etapas, como por exemplo no Guara 5, que vocês irão chegar. Montar circuito é muito passo a passo. Se você tira um tempo para ficar refazendo os circuitos várias vezes, você irá pegar a prática rapidinho. Essa etapa da arquitetura se baseia em entender o que cada circuito combinacional se baseia, porque basicamente os passos serão os mesmos. Então é mais importante você saber o que um multiplexador faz, que é receber várias entradas e dar uma saída, do que você saber montar. Porque saber montar é passo a passo. Você vai saber montar todos se você aprender esse passo a passo. Mas entender o que cada um deles faz é o mais importante. Bom, logo após esse processo inteiro para fazer o multiplexador de 2 bits, vocês devem saber que tem o de vários bits e o decodificador. Como eu acabei de explicar para você o passo a passo para fazer o de 2 bits, saiba que é a mesma coisa para fazer os outros 2. Você só tem que lembrar que aumenta as variáveis e que no decodificador vai ter vários Os. Então eu vou passar rapidinho para vocês, porque é literalmente isso, é passo a passo. Vocês vão fazendo várias vezes, claro, antes da prova, por favor, para poderem passar de ano, e vocês vão ter a prática para fazer isso. O de vários bits, por exemplo. Como o MUX vai receber, por exemplo, 4 linhas de entrada em cima, na base maior, você não pode deixar só um cell, um select. Por que isso? Porque um select vai no máximo de 0 e 1. Lembra que em binários, quando tem só 1, vai só 0 e 1. Então, para 4 valores, não teria como você fazer. Então, para fazer isso, você tem que colocar mais um cell. Aí você pode nomear como cell 1 ou algo do tipo. Dê um nome para diferenciar do outro cell. E aí, colocando 2 linhas na vertical, você já tem mais variedade, porque agora você pode colocar até 4 valores, que é o 00, que é 0 no nosso número normal, 01, que é 1, 10, que é 2 e 11, que é 3. Então, ou seja, se você quiser fazer um MUX com 4 entradas, é bem simples, coloque 2 cells que já resolve. E aí, como que você faz isso? Você vai colocar as 4 entradas, vai colocar os 2 cells, passar uma barra vertical e colocar o O, porque o MUX é sempre assim.
várias entradas e uma saída O. E aí o que faz depois? Você vai colocar todos os valores possíveis em binário. Eu aconselho a fazer o quê? Escrever em binário até o número 7, que é 111. Então você faz lá 000, 001, 010, assim por diante até 111. E aí você vai achar todos os valores que vai dar 1 no O. Como assim? Como que você vai descobrir qual pegar? Você vai ter que olhar agora para os dois céus nessa tabela de funcionamento. Você vai ter que olhar qual valor está no céu 1 e qual está no céu 0, que vai ser assim que eu vou chamá-lo, certo? Se tiver 0 no céu 1 e 1 no céu 0, bugou, certo? Mas está visível na sua frente, você vai conseguir ver. Que valor é esse? 0 e 1? É 1. Então você vai até o I1, que você nomeou assim, e puxar o valor que tiver lá. Então você literalmente vai ter que saber binário agora. Não tem para onde fugir. Basicamente é isso. Depois da tabela, você vai diretamente fazer a função lógica simplificada. Como que faz isso? Agora você vai ter que fazer de novo, achar todos os valores possíveis, montar o mapa de Carnot, que nem já foi explicado, e aí você vai pegar os valores, função lógica, top, resolvido. Depois disso, você tem que fazer o circuito lógico, mesma coisa. Tá vendo que é uma repetição? Vai ser a mesma coisa. Puxa um traço vertical, se for usar o barrado, coloque o inversor, que é o triângulo com bolinha. Depois você puxa tudo até as portas de multiplicação, que é a bala de goma, aquela redondinha, e depois você soma elas. E por fim, faz o bloco funcional, que é literalmente colocar as entradas na base maior, que nem eu falei, uma saída na base menor, e como no nosso caso foi para 2 céus, coloca 2 linhas verticais. E pronto, horizontais, perdão, do ladinho. Pronto, você resolveu a questão. E aí, percebe que você repetiu tudo que você fez anteriormente, colocando mais valores? Então, para você passar nessa parte, nessa etapa do curso, é só prática. É só ficar repetindo e repetindo e repetindo e repetindo até fixar na sua mente. E no decodificador, ele vai mudar um pouquinho porque ele tem outra função. Que nem eu falei, tem funções que é o mais importante do que aprender a montar em si, creio eu. A função do decodificador é receber as entradas e programar múltiplas saídas. Como assim? Vou dar um exemplo de 2 bits. Recebeu 2 bits de entrada, vai ter quantas saídas no decodificador? Vai ter 4. Por quê? Porque com 2 entradas, formam até quantos números? Se você falou que forma até 4, né? 00, 01, 10 e 11, está certo. Então, você vai fazer literalmente o quê? Faz a tabela de funcionamento, põe as 2 entradas e 4 saídas, porque você sabe que com 2 entradas formam até 4 saídas. Monta a tabelinha, puxa a resposta, e aí agora lembre-se, cada saída vai ter uma função própria. Você não vai fazer que nem na outra que dava só uma função. Você vai ter 4 funções porque tem 4 saídas. Mas não tem problema, porque no circuito lógico você vai desenhar as barrinhas vertical. Se tiver barrado, você faz o quê? Inverte, põe o triângulo com bolinha, puxa tudo. Como são funções diferentes, eles não se somam, então não conectem eles no finais, certo? E por fim, bloco funcional. Desenhe um quadrado, não precisa ser um trapézio nesse, porque não faz diferença. Coloque a quantidade de entradas e a quantidade de saídas. E você acabou o decodificador. Está vendo que o passo a passo foi o mesmo, o que mudou foi a função, e saber qual que foi a função fez com que você conseguisse alterar? É algo bem simples. Então, se você não estiver entendendo, eu aconselho um vídeo de um canal muito bom, chamado Otacílio Neto. Ele explica em 40 minutos, mas creio que com esse vídeo você consiga entender um pouco mais. Flip-flops síncronos. Diferente dos assíncronos, esses necessitam de um sinal de relógio. Caso contrário, a saída não será alterada, não importando o valor das entradas. O sinal de relógio é dado pela porta clock, que varia seu estado em períodos determinados. O bit de entrada só será armazenado quando houver uma transição no valor do clock, mas não enquanto está em repouso. Nos momentos de repouso do clock, o flip-flop estará em modo de memorização. O sinal de clock é uma forma idealmente quadrada. O gráfico da tensão conta o tempo e descreve como o sinal de clock funciona com o decorrer do tempo. O flip-flop RS é constituído pelas entradas reset e set, podendo ter ou não
sinal de relógio. A porta reset, quando ativa, coloca 0 na saída, enquanto a porta set coloca 1. Quando ambas estão inativas, o flip-flop permanece em estado de memorização, e quando ambas estão ativas, a saída se torna inválida. O flip-flop JK. O flip-flop JK é basicamente equivalente ao RS, sendo que a porta reset equivale a J e a set a porta K. O diferencial é que quando ambas as entradas estiverem ativas, a saída não será mais inválida, ela apenas inverterá os valores que estão lá. Os flip-flops SR e JK podem ser assíncronos, que são caracterizados pela presença de duas entradas com barramento, preset e clear. No flip-flop JK, possuindo o nível baixo ativo, que são representados pelas bolinhas ao lado das entradas, o valor da saída muda imediatamente, ou seja, sem sofrer interferência do sinal de clock. Diferentemente do flip-flop SR, que dependendo da presença de baixo nível no sinal de clock, pode mudar apenas uma entrada de cada vez, onde as entradas são representadas pelo Q0 e Q1. Entrada paralela com flip-flop, PIPO. Mas o que é? É um grupo de flip-flops que pode armazenar vários bits simultaneamente, no qual todos os bits de valor binário armazenados estão diretamente disponíveis. Como assim? Por exemplo, temos a figura 1, que mostra o processo de entrada, que começa no FF1, e o de saída, que termina no FF4. Esses circuitos podem deslocar-se uma informação, um bit, aplicado na entrada de uma posição a cada pulso de clock. Por exemplo, o bit 1 aplicado na entrada aparece na saída do primeiro flip-flop, no primeiro pulso de clock. Depois, desloca-se aparecendo na saída do segundo flip-flop, no segundo pulso de clock. E assim por diante, até aparecer na saída do final da sequência, como mostra a figura 2. PIPO. Estes são os circuitos em que os dados são carregados ao mesmo tempo paralelo e depois lidos ao mesmo tempo pela saída do flip-flop. Os registradores de deslocamento são ainda classificados conforme a direção em que os dados podem ser deslocados. Dizemos que se trata do tipo shift right, quando os dados são deslocados para a direita, e que se trata de um tipo shift left, quando os dados são deslocados somente para a esquerda. Bom, agora vamos falar sobre contadores e geradores de sequência. São exatamente circuitos síncronos que produzem sua saída em sequência de bits pré-definida, ou seja, podem ser considerados uma máquina de estado síncrono. No exemplo a seguir, temos o sinal de start, em que não importa o estado em que o contador esteja, quando ele for ativado, na qual temos o dispositivo de relógio iniciando no marco 00, e depois que é desativado em cada pulso positivo de relógio. Se o sinal da conta estiver habilitado, o contador vai para o estado seguinte e assim sucessivamente. Logo em seguida, temos o registrador de 2 bits, em que, após a representação do registrador de 2 bits, iniciamos a montagem da tabela de funcionamento e depois montamos a sequência do mapa de Carnot através da tabela de funcionamento e, para finalizar, simplificamos o mapa de Carnot. Olá, meu nome é Antônio e eu irei explicar um pouco sobre o processador Guara 5, que ele é usado a uso didático em escolas, universidades e institutos federais, que seria no nosso caso. Vou falar um pouco sobre as especificações. Ele tem umas determinadas especificações. Uma delas é somar os dois números de 2 bits, testar se um número é maior que o outro, testar se um número é maior ou igual a outro e imprimir o valor de 2 bits em um dispositivo de saída. Bom, as características técnicas do Guara 5 são as seguintes. Endereçar até 8 posições de memória, onde cada posição possui 5 bits. Ele tem um registrador acumulador, que seria, vocês vão ver, que seria o A, um registrador auxiliar, que seria o B, e um registrador de saída, que seria o O. Ele também tem instruções de 5 bits, sendo 3 bits para o código de operação e 2 bits para os parâmetros. Bom, aqui vocês estão vendo a microarquitetura do Guara 5, que vocês conseguem ver o IR, que seria a instrução, o IP, que é endereço, o registrador A e o registrador B. O B é o auxiliador e o A é o acumulador. Bom, vocês vê a ULA aqui, que é a unidade lógica de aritmética, e você vê o O, que é o dispositivo de saída, e o Control Unit, que é a unidade de controle.
Entrando aqui na parte de ciclos e palavras de controle, a gente tem que entender que essas palavras elas vêm da unidade de controle e ela que é responsável por acionar os circuitos que vão trabalhar para executar as instruções de linguagem de máquina. Para cada execução de cada instrução, ela vai fornecer 3 palavras de controle e cada uma vai ser executada em um pulso de sinal de clock. Ou seja, se você quiser que alguma operação seja executada pelo Guara 5, ela vai ser dividida em 3 ciclos e cada um vai ser executado em um sinal de relógio. O primeiro ciclo é o de busca. Aqui, a instrução que vai ser executada, ela é trazida da memória e ela é armazenada no registrador IR. O ciclo de execução, que é o segundo, ele é responsável por acionar os circuitos que vão de fato executar a operação da instrução. Então, por exemplo, se você quiser mover um valor para o registrador A, você vai precisar acionar uma determinada entrada do MUX, vai precisar que o registrador A ele esteja ativo para receber o valor. Então, essa é a função do segundo ciclo. Ele é responsável por acionar os circuitos que você vai precisar para executar a instrução. E o terceiro e último é o ciclo de incremento. Aqui, o registrador IP vai ser o responsável, por calcular e fornecer a saída, a posição de memória da próxima instrução a ser executada. Então, é o seguinte, o primeiro ciclo, ele vai buscar a instrução que vai ser executada. O segundo ciclo vai executar, de fato, essa instrução que foi procurar. E o terceiro, ele já está procurando e guardando no IP a posição de memória da próxima instrução, para não perder tempo, E aqui tem uma tabelinha com algumas operações que o Guara 5 pode fazer. Em assembly, nós temos move para A, que seria mover algum valor em binário para o registrador A. A mesma coisa acontece para o registrador B. Temos também a função add, que no caso é a soma do valor que estiver no registrador A com o valor que estiver no registrador B. E essa soma vai ser movida, o resultado dela, no caso, vai ser movida para o registrador A. Existe também a instrução CMPG. Ela vai comparar se A é maior que B. Caso seja verdadeiro, vai mover o valor 1 para o registrador A. E caso essa comparação se torne falsa, o valor que será movido para o registrador A será 0. A instrução CMPGE é quase a mesma coisa, bem parecida na verdade, só que em vez de comparar só se A é maior que B, vai comparar se A é maior ou igual a B. Aí acontece a mesma coisa. Se provar verdadeiro, 1 vai ser movido para A, caso contrário, 0 será movido para A. E a última é a instrução out, vai mover o valor que estiver em A para O, e O vai provavelmente estar ligado a algum periférico de saída. Então, nós temos no total aí 6 instruções. A unidade de controle é a base da microarquitetura do Guara 5. Ela é o cérebro para o funcionamento de toda a organização de chaves. As chaves, ou palavras de controle, elas controlam como os ciclos vão funcionar. E esse funcionamento depende diretamente dos fios que são conectados à unidade. Então, qualquer alteração que você fizer no Guara 5 vai ter início na unidade de controle. Por exemplo, quando você adiciona um novo MUX, ele terá que ter uma palavra de controle. A unidade de controle também terá uso fundamental nas instruções que serão dadas ao Guara 5, que serão em pseudocódigo, que passaram para o assembly, que é a linguagem de máquina. Então, numa tabela de funcionamento, para cada instrução dada, as palavras de controle vão sofrer alterações em cada um dos 3 ciclos. E esses 3 ciclos são busca, execução e incremento. A unidade de controle ela é formada por palavras de controle. E são exemplos dela o CellMux, ContaIP, LoadR, LoadA, LoadB, Cell0, Cell1 e o LoadO. Cada uma dessas palavras, elas vão controlar alguma unidade. Então, o CellMux, ele vai ser responsável por controlar o MUX
e serão adicionados outros CELMUCs, caso seja necessário. O CONT-IP ele vai ser responsável pelo ciclo de incremento, o LOAD-IR vai ser responsável pelo ciclo de busca, o LOAD-A e o LOAD-B vão ser responsáveis pelos registradores, o CEL0 e o CEL1 vão ser responsáveis pelas contas, os cálculos que vão ser feitos na ULA, o LOAD-O vai ser o responsável pela saída, que é O. Meu nome é Clauber, eu vou falar sobre a arquitetura CISC, que é um conjunto de instruções complexas em um computador. Bom, uma das vantagens dessa arquitetura é o número reduzido de registradores, onde acessar a memória não era tão mais lento do que acessar a CPU. No caso, as instruções eram vindas direto da memória. Possuía um grande conjunto de instruções para fazer diversas coisas, tendo um grande número com propósitos específicos. Como já falei, a CPU não era muito mais rápida que a memória. Assim, as instruções eram projetadas mais facilmente para realizar operações desejadas. Porém, não eram todas feitas com o mesmo ciclo de relógio. Dependendo da instrução, o ciclo seria maior ou menor. E, por exemplo, as instruções da arquitetura CISC mais complexas equivalem a até centenas de instruções RISC mais simples. Meu nome é Ellison e eu vou falar sobre a arquitetura RISC. Bom, eu vou começar com os pontos. E o primeiro ponto é que tem grande número de registradores internos na CPU. O que isso quer dizer? Em vez de eles, para evitar o grande acesso à memória, eles pegaram e colocaram registradores na própria CPU para que os valores das instruções pudessem ser armazenados nela, nos registradores. Segundo ponto, instruções que executam em um único ciclo de máquina. As instruções RISC são projetadas para executarem todas em um único ciclo de máquina. Dessa forma, a decodificação de instrução é mais fácil de ser realizada. Terceiro ponto. O acesso à memória é feito por instruções específicas para isso. Load e Store. Quarto. Instruções de tamanho fixo. Todas as instruções têm um tamanho uniforme, único. Quinto. O projeto do processador é mais simples e menos propenso a erros. Quando uma instrução precisa esperar pela conclusão da outra, as penalidades são, como posso dizer, mais fracas, não é tão graves que são impostas pelo hardware. O código é otimizado pela máquina RISC do compilador. E as vantagens não seria execução rápida de instruções, sendo que essas instruções são em pipeline, e unidades de controle mais simples. Olá, meu nome é Iraxon, eu vou falar sobre multiprocessador. Existem dois tipos de multiprocessadores, o UMA e NUMA. No UMA, o acesso à memória ele é mais rápido, ele é uniforme, porque os programas que são dados a ele, e quando ele vai acessar a memória, ele vai acessar na mesma velocidade, não importa. Já na NUMA, o acesso à memória ele é mais lento, porque os códigos têm que ser ligados na parte do comando onde a memória é mais rápida. Aí, se você pegar um processador UMA e for colocar no NUMA, ele vai funcionar, mas só que ele vai funcionar mais devagar, porque o UMA ele é uniforme, já o NUMA não é. Devido aos cantos do acesso à memória, ele é mais lento do que o UMA. Agora eu vou explicar como funciona a espécie do UMA nos sistemas dele, do hardware. Existem três tipos. Existe o tipo de conexão com barramento, onde várias CPUs vão ter conectado a um cabo. Esse cabo vai compartilhar CPUs. E na espécie de barramento, ele não pode... Uma CPU tem que esperar a outra para poder acessar a memória. Tipo assim, nesse sentido. Aí se tiver muitas querendo acessar... Um problema que ocorre muito é que quando tiver muitas CPUs querendo... acessar a memória, ela vai ficar uma espécie de gargalo, não vai acessar porque só pode a primeira. Aí existe também o crossbar. Já na crossbar, todas as CPUs, quando vão acessar a memória, não existe, não bloqueia não. O acesso dela também é uniforme. Tipo assim, se cada CPU quer acessar uma memória só, vão acessar na mesma velocidade. Então isso um problema que ocorre muito nesse tipo de processador, que ele vai travar, porque é muito acesso a uma coisa só, então ele não vai conseguir conectar. Multicomputadores. É um sistema composto de vários computadores, cada um com sua própria memória. Por terem mais de uma memória, eles ocupam mais espaço do que a média no computador desktop. Processamento de energia. São usados quando a energia do computador é forte, pois cada processador utiliza sua própria memória dedicada. Podem reproduzir vários dispositivos de exibição
em correspondência direta com o número de computadores presentes. Tem a função de distribuir diferentes tarefas para cada computador. Ele é mais simples de se fazer e bem mais barato. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura dos sistemas de multiprocessadores UMA e Andriele vai falar sobre NUMA. Hardware de multiprocessador. 2 tipos de sistema multiprocessadores com relação ao acesso à memória. UMA, UMA, Uniform Memory Access. A velocidade de acesso para todas as palavras de memória é a mesma. NUMA, NUMA, Non-Uniform Memory Access. A velocidade de acesso às palavras de memória não é uniforme para todas elas. Hardware de multiprocessador. Os multiprocessadores UMA, eles são baseados em barramento. Os multiprocessadores mais simples têm como base um único barramento. Aí aqui ele mostra a memória compartilhada. Aí temos esses 3 bloquinhos, temos 2 CPUs, a memória compartilhada e o fio embaixo é o barramento. E vamos para... Esses bloquinhos são os multiprocessadores. Aí vamos para a parte B. Aí temos 2 multiprocessadores, a memória compartilhada e o cachê. Esse risquinho embaixo da CPU, esse retângulo preto, ele é o cachê. Aí, resumindo tudo isso aqui, na parte A temos os 3 multiprocessadores baseados em barramento. Na B temos a não utilização do cachê. Aí agora eu vou falar sobre os multiprocessadores que eles são baseados em barramento. As CPUs e os módulos de memória utilizam o mesmo barramento para comunicação. Quando o barramento está ocioso, uma CPU coloca o endereço de palavra que ela deseja manipular no barramento e aciona alguns sinais de controle. Quando o barramento está ocupado, nada resta para a CPU além de esperar até que ele passe para o estado ocioso. Este é o principal problema deste tipo de projeto. Quando o número de CPUs aumenta, torna-se um gargalo. Ele mostra, basicamente resumindo, que os multiprocessadores UMA, eles têm um grande problema porque quando o número de CPUs aumenta, o sistema de barramento ele começa a ter alguns erros, aí começa a ter esses problemas. Oi, gente, eu vou falar sobre hardware de multiprocessadores NUMA. Eles possuem 3 características principais. Existe um espaço de endereçamento de memória visível para as CPUs. Acesso à memória via instruções Load e Store. Memória remota mais lenta que a memória local. Multiprocessador baseado em diretório. A ideia é manter uma base de dados que informa onde cada linha de cache está e qual o seu estado. Quando uma linha de cache é referenciada, a base de dados é pesquisada para descobrir onde a linha está e se está atualizada ou se foi modificada. Quando a linha não está presente na cache nem na memória local, uma mensagem é enviada para o nó onde a linha de cache está armazenada. Aqui temos a arquitetura do multiprocessador NUMA. Na figura A, o multiprocessador de 256 nós com base em diretório. Na B, divisão de um endereço de memória de 32 bits. Chegando no canal, vamos analisar que esse pornô temos que mostrar. Se um dois no ano, se observar, soma de produtos, ser ou selecionar. Chegando no canal, vamos analisar que esse pornô venhamos mostrar. Se um dois no ano, se observar, soma de produtos, ser ou selecionar. Produtos e soma, só pensar nos
pouco mais fácil, guarde na memória. Aprenda o mais rápido que puder. Garanta sua nota, sabe como é. Circuitos lógicos, bora lá. Você tem que montar suas funções, tem que entender. Você vai ver. Multiplexador, várias entradas, uma saída, meio somador. Soma um sem sobra, somador completo. Junte o mais um, decodificar em várias saídas. Binário na soma, vocês vão lembrar. Os iguais são zero, diferente um vai dar. Lembre do mapinha, com barra e complica. O assunto é molezinha, mais fácil que se não fica. Segundo passo, função lógica simplificada. Circuito lógico fazer no momento. Depois do bloco funcional e tá finalizada. Se errar, você pode chorar, mas volte sempre a desenhar. Porque você não quer no quarto bimestre uma música criar.